Olá pessoal, e aí, tudo bem? Olha só, só para relembrar, nós já vimos o processo de agregar, nós já vimos o processo de aplicar, nós já vimos o de remunerar e já vimos o de desenvolver. Agora a gente vai ver o penúltimo processo, que é o processo de manter pessoas, manutenção de pessoas no ambiente organizacional, tá? O que eu destaque aqui? É a visão organizacional. Nós não vamos falar de regras, de normas técnicas, de normas regulamentadoras. Nós vamos falar do comportamento da pessoa no ambiente de trabalho e do comportamento organizacional para manter o colaborador satisfeito e motivado no ambiente de trabalho. Primeira coisa é a gente entender que higiene do trabalho, né, em alguns lugares também vista como higiene ocupacional, é uma ciência, tá? Que acaba estudando a prevenção dos riscos ambientais, a prevenção dos acidentes, tá? Então, higiene do trabalho ou higiene ocupacional é uma ciência que estuda a prevenção de acidentes, olhando, né, os riscos ambientais, tentando da melhor maneira possível controlar os riscos ambientais. Que riscos? Riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Todos esses riscos que estão presentes no ambiente de trabalho. Qual é o objetivo da higiene do trabalho? Qual é o objetivo dessa ciência que se dedica a prevenir acidentes, tá? Cuidar da saúde, cuidar da integridade dos colaboradores dentro da organização, tá? Então, sempre pensando em antecipação. É melhor prevenir do que remediar. É melhor antecipar possíveis riscos, é melhor reconhecer os riscos existentes, é melhor avaliar a exposição dos trabalhadores a esses riscos do que deixar acontecer, tá? Então, higiene e segurança do trabalho relacionada à prevenção de acidentes. E é por isso que a gente estuda, que a gente trabalha com aspectos do ambiente físico e psicológico do trabalho. Quando a gente está falando de ambiente físico, a gente está falando de todos aqueles elementos materiais que compõem o local de trabalho. Então, a gente está falando de iluminação, a gente está falando de temperatura, a gente está falando de ruído, a gente está falando de ventilação, a gente está falando de qualidade do ar. Então, dentro desse programa de higiene do trabalho, né, a gente começa a perceber que um ambiente físico que é inadequado pode causar desconforto, pode causar problema de saúde. A mesma coisa é o ambiente psicológico de trabalho, né? Em alguns lugares também tratados como ambiente psicossocial, né? Que a gente já estudou bastante, já sabe que são todas aquelas interações humanas que acontecem dentro do ambiente de trabalho, todas as interações humanas que acontecem entre gente e organização. Então, aqui a gente fala de relacionamento com colega, relacionamento com superior, relacionamento com aqueles que a gente supervisiona, a gente está falando de pressão, pressão por resultados. A gente está falando na clareza das tarefas, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, como é que a gente vai fazer se a gente não sabe direito como tem que ser feito? Então, essa pressão toda está relacionada ao ambiente psicológico ou psicossocial do trabalho, né? Então, a gente também sabe que, assim como o ambiente físico, que é inadequado, pode causar desconforto, pode causar problema de saúde, um ambiente psicossocial
negativo também pode levar a estresse, também pode levar a transtorno mental dentro do ambiente de trabalho. Por isso é importante a gente estudar na higiene e segurança do trabalho aspectos relacionados ao ambiente físico e psicológico do trabalho como meio de prevenção. E o que é interessante também, né, é que quando a gente está falando de higiene e segurança do trabalho, a gente fala, então, número 1, aspectos do ambiente físico, 2, aspectos do ambiente psicológico e 3, aspectos relacionados aos princípios de ergonomia. E isso a gente já viu lá na administração clássica, né? Onde as pessoas tinham que fazer o movimento certo para poder fazer o trabalho, para não ter problema, por exemplo, de estender um braço, de machucar umas costas, né? Era o movimento certo, é fazer um movimento repetitivo, porém da melhor maneira possível, para a gente não adoecer, né? Então a gente começa a estudar lá na administração clássica princípios de ergonomia, que é uma ciência também que está sempre buscando adaptar o trabalho ao ser humano e não o contrário. Não é o ser humano que tem que se adaptar ao trabalho, é o trabalho que tem que se adaptar ao ser humano. E aí a ergonomia ela vem exatamente para, além de desenvolver técnicas, aplicar técnicas para melhorar, para adequar os postos de trabalho, para melhorar, para adequar as ferramentas de trabalho, para melhorar, para adequar a organização das tarefas às características físicas do colaborador, né? A organização das tarefas, as características psicológicas do trabalhador. Para quê? Para sempre tentar proporcionar o máximo de conforto, o máximo de segurança e, consequentemente, o máximo de eficiência. Então, a aplicação de princípios ergonômicos, né, onde a gente consegue ver no projeto dos móveis, da organização, na definição das posturas corretas para a gente estar lá digitando, nas pausas que a organização oferece, na redução dos movimentos repetitivos, sempre buscando prevenir lesões, sempre buscando aumentar o bem-estar do colaborador, porque a gente acabou de ver em alguns slides anteriores que higiene e segurança do trabalho é um programa que busca prevenção de acidentes e ergonomia também vem para isso. E aí, então, pessoal, vamos marcar que a gente viu o programa de higiene e segurança no trabalho e a gente viu que ele é formado por ambiente físico, ambiente psicológico, 2, aplicação de princípios de ergonomia, 3, e finalmente questões relacionadas à saúde ocupacional, tá? Então, higiene e segurança no ambiente de trabalho precisam ser complementados por esses 4 itens, né? E o que é saúde ocupacional? É uma área, tá? É uma área da saúde que se concentra, é uma área da saúde que se preocupa, é uma área da saúde que se destina à promoção e à manutenção do bem-estar físico, do bem-estar mental e do bem-estar social do colaborador em qualquer profissão. Então, a gente sempre tem dentro do programa de higiene e segurança no trabalho um momento voltado à saúde ocupacional, porque o foco, como eu já disse, vou repetir, é prevenir doenças, é prevenir acidentes relacionados ao trabalho.
E no Brasil, né, a questão da saúde ocupacional é regulamentada principalmente por normas regulamentadoras que estão no Ministério do Trabalho, né? Então, essas regras, essas normas regulamentadoras estabelecem alguns requisitos que são legais e que as organizações têm que seguir, né? Como, por exemplo, implementação de programa de controle médico, etc, 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 que a gente já ouviu falar diversas vezes. E um programa de saúde ocupacional não é a organização acordar e falar assim: hoje eu vou implementar um programa de saúde ocupacional. Não, existem algumas etapas que são essenciais para que esse programa nasça, para que esse programa aconteça. Então, esse programa, geralmente, ele tem que seguir etapas bem definidas. E a primeira é o planejamento, tá? Como? O que acontece no planejamento? É no planejamento que a gente começa a identificar os riscos daquele ambiente de trabalho. Os riscos psicológicos, os riscos físicos, os riscos ergonômicos. Então, na primeira etapa de um programa de saúde ocupacional, a gente faz o planejamento, que é para identificar os riscos que aquele ambiente está oferecendo. A segunda etapa é a implementação. Bom, a gente já sabe os riscos, então vamos executar ações que sejam preventivas. Vamos executar ações que sejam de controle. Que tipo? Exame médico, que seja periódico, treinamento das pessoas para não se machucar, adequações ergonômicas do ambiente de trabalho. Isso tudo acontece nessa segunda etapa de implementação. E aí a gente tem uma terceira etapa, que é a avaliação. E aí a gente vai estar monitorando os resultados por meio de indicadores. Que indicadores? Um exemplo que a gente conhece bastante é aquele papelzinho que fica na parede do ambiente organizacional falando que nesta organização não acontecem acidentes há X dias. Isso é a etapa da avaliação, onde a gente está monitorando o resultado por meio de indicadores de saúde. E a quarta etapa é o de melhoria contínua. Por quê? Porque os resultados da terceira etapa, que é a avaliação, são usados exatamente para rever o que está dando errado e para manter o que está dando certo. Então, a quarta etapa de melhoria contínua, os resultados da terceira etapa, que é a avaliação, começam a ser usados para ajustar, para aprimorar esse programa de saúde ocupacional que foi planejado, que foi implementado e que foi avaliado. Então, e a gente está falando desse programa, né, de higiene e segurança no trabalho, onde dentro desse programa tem um outro programinha que é o programa de saúde ocupacional, né? Mas aí a gente pergunta, então, quais são os problemas de saúde nas organizações? São problemas que a gente ouve ou já ouviu muito, né? Mas constantemente, alguns problemas aqui a gente já ouviu falar bastante, né? Que são LER, né, lesão por esforço repetitivo, que são DORTs, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, né? Esses a gente sabe que afeta músculo, que afeta articulação, né? A gente sabe que tem bastante transtorno mental, bastante transtorno comportamental, né? A gente fala bastante de estresse, de ansiedade, depressão, burnout, né? São exemplos bastante comuns na nossa vida. Se a gente ainda não teve, a gente conhece gente que já teve. São problemas bastante comuns no nosso meio de relação, né? E existem outros problemas, né, que são super importantes, né? Por exemplo, relacionados ao ambiente físico do trabalho, que é perda auditiva induzida por ruído, que chama PER, perda auditiva. PAR, né? Eu falo PER, mas é PAR.
perda auditiva induzida por ruído. A gente sabe de doenças respiratórias, a gente sabe de doença de pele, né? Quando as pessoas têm contato com agente químico, por exemplo, né? Então, estes são alguns exemplos que a gente nunca parou para pensar, mas está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Assédio moral, né? Que é um ambiente tóxico que prejudica muito a nossa saúde mental, né? Entre tantos outros. E quando a gente fala da questão da manutenção, né, de pessoas, né, desse processo de manter pessoas, a gente fala sobre segurança no trabalho, né? Então, assim como um programa de higiene e segurança no ambiente de trabalho, né, a segurança no trabalho é um conjunto de tecnologia cientificamente comprovado, obviamente, né, que tem a principal função de proteger a integridade do trabalhador, seja física ou emocional, né? Então, o objetivo principal é prevenção. Prevenção de acidente, prevenção de doenças ocupacionais. E como que isso acontece? Identificando, avaliando e controlando os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, os riscos que estão presentes no ambiente laboral. Então, as principais áreas de atividade, né, de um programa de segurança no trabalho estão relacionadas à elaboração de programas de prevenção. Estão relacionadas à realização de inspeção de segurança, estão relacionadas à emissão de laudos técnicos, estão relacionadas à orientação de trabalhadores sobre o uso dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs que a gente tanto ouve falar. Né? Além disso, o que a gente pode entender como as principais áreas de segurança no trabalho? Investigação de acidente e promoção de treinamento contínuo. Por isso, é importante estudar segurança no trabalho e entender seus conceitos e suas principais áreas de atuação. Mas aí fica a pergunta, né? Então, o que é acidente de trabalho? Né? Como que a gente pode definir acidente de trabalho? E como a gente pode prevenir que os acidentes de trabalho aconteçam, né? Com frequência, por exemplo. Né? Então, a primeira coisa é saber que acidente de trabalho é toda ocorrência que é não planejada, tá? Então, tudo que é não planejado, tudo que acontece e que não foi planejado é um acidente, tá? E o acidente no trabalho é tudo aquilo que acontece, que não foi planejado, mas que acaba interferindo no andamento normal do trabalho, né? E aí, o acidente de trabalho é tudo aquilo que não foi planejado, que interfere no andamento do trabalho e que resulta em lesão corporal, que resulta em perturbação funcional, que resulta em doença e, na pior das hipóteses, que resulta na morte do colaborador. Então, por isso, as organizações têm aquele sisteminha de prevenção de acidente, que a gente já consegue até imaginar que prevenção de acidente é um conjunto de medidas técnicas, mas não só técnicas, é um conjunto de medidas técnicas, é um conjunto de medidas educacionais, é um conjunto de medidas médicas, é um conjunto de medidas psicológicas que são utilizadas para eliminar algumas condições que são consideradas inseguras do ambiente de trabalho, né? Que são empregadas para instruir o colaborador, para ensinar o colaborador, para alertar
o colaborador sobre a implementação de práticas que sejam seguras no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala em acidente, a gente tem 3 tipos de acidentes que são considerados tipos principais, né? Que é acidente típico, que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho quando a pessoa está a serviço da empresa, né? 2, doença profissional, ou também conhecida como doença do trabalho, que é uma doença que é desencadeada pelo exercício de determinada função. E 3, acidente de trajeto, né? Que a gente já sabe que é aquele acidente que acontece no percurso entre a casa da pessoa, a casa do colaborador e o local de trabalho, né? Ou vice-versa, obviamente. E aí, né, a gente vem falando de um programa de higiene, segurança, mas existem 7 passos que a gente tem que passar para desenvolver um programa de higiene e segurança que seja legal, né? Primeiro e mais importante é comprometimento da alta direção, né? Chefe, presidente, líder, dono, todo mundo precisa se comprometer de verdade com a questão da segurança, né? A gente está falando em criar uma política de segurança que seja clara, afirmando que segurança é prioridade, precisa separar dinheiro, né? Precisa ter recurso para investir nisso, porque a gente sabe que sem apoio da direção, né, o programa ele não vai acontecer ele não vai nem funcionar da melhor maneira possível, né? O passo 2 é diagnosticar e avaliar os riscos, né? Aqui a organização ela precisa constantemente estar fazendo uma investigação do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ela precisa descobrir quais são os reais perigos que existem, né? Então tem que ter inspeção, tem que ter visita ao local, tem que ter análises que sejam bem detalhadas. Por quê? Porque o objetivo aqui é identificar tudo o que pode causar acidente, tudo o que pode causar doença. O que? Máquina perigosa, produto químico, ruído excessivo, etc. Tudo isso que a gente já vem falando nos slides anteriores, né? O passo 3, que é estabelecer metas, estabelecer objetivos, porque, obviamente, depois que a gente sabe quais são os riscos, a organização precisa saber aonde ela quer chegar. Por isso, estabelecer metas e objetivos é super importante. Número 4, né? Implementação das medidas de controle. Bom, agora chega a hora de colocar em prática, né, todas as soluções que a gente tem em mãos para poder eliminar ou minimamente reduzir os riscos, né? Então, é óbvio que eliminar os riscos é o melhor caminho, né? Mas, se não der, talvez a gente consiga fazer substituição por coisas que sejam mais seguras, né? Quinto passo, já falamos bastante, treinar, capacitar os colaboradores, eles precisam aprender sobre segurança, eles precisam internalizar a importância da segurança. A organização tem que fazer programa, por exemplo, de integração para novos funcionários, né, para novos colaboradores, com treinamentos específicos, né, utilizando máquina com mais segurança, relembrar e atualizar conhecimento. Por quê? Porque trabalhador, porque colaborador bem treinado é colaborador mais seguro, né? O 6º passo, a gente fala aqui de monitoramento e avaliação. Então, depois que a gente implementa tudo isso que a gente falou para trás, a gente precisa acompanhar se está funcionando, né? O que a gente faz? Auditoria interna, né? Onde a própria organização verifica as coisas estão andando da melhor maneira possível, né? Análise de indicadores, que são os indicadores reativos e proativos, né? Para a gente conseguir visualizar na íntegra se os números de acidente
estão diminuindo, reuniões de CIPA, né, que a gente já ouviu falar bastante, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, porque nessas reuniões os colaboradores e a empresa discutem concomitantemente sobre segurança, isso é super importante, né? E sétimo passo, que é o último passo, é a questão da melhoria contínua, né? Por quê? Porque um programa de higiene e segurança nunca está pronto, né? Nunca está totalmente pronto. A organização precisa estar sempre revisando o programa. Como, né? Com base nos resultados obtidos, com base nas opiniões, nas sugestões, no feedback dos colaboradores, né? Por quê? Porque se alguma coisa não está funcionando bem, ela precisa ser ajustada. Por quê? Porque se surgem novos riscos, porque se surgem novos perigos, o programa precisa ser atualizado. Então, no resumo, são 7 passos que são cíclicos, né? Nunca para, nunca acaba e o objetivo é sempre estar buscando a melhoria. Então, o que é legal a gente saber é que existem alguns pontos que eles estão presentes em todo o acidente de trabalho. Por quê? Porque todo acidente de trabalho é uma combinação de fator, tá? E essa combinação de fator estão agrupadas em 3 pontos principais, 3 elementos principais. A gente sempre vai ter o agente do acidente, que é o objeto, a substância, a máquina, né, que está diretamente ligado ao acidente. A gente sempre vai ter a fonte da lesão, que está sempre relacionada ao agente do acidente, né? E a gente sempre vai ter o tipo de acidente, que simplesmente não, mas que o foco é descrever a maneira como o contato entre o trabalhador e a fonte da lesão aconteceu. Então, nós temos, por exemplo, como agente do acidente, a faca, tá? Nós temos como a fonte da lesão a lâmina e nós temos como tipo do acidente o corte. Então, esses 3 elementos sempre vão estar entrelaçados para explicar o acidente de trabalho. Mas não é só isso. Para a gente explicar o acidente do trabalho, além de ter agente, fonte e tipo, nós temos as condições inseguras e nós temos os atos inseguros. Quando a gente está falando das condições inseguras, a gente está olhando para o ambiente de trabalho, a gente está falando das deficiências, dos defeitos, das irregularidades que estão presentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, uma iluminação adequada pode fazer com que a pessoa se corte. Tá? Mas não são só condições inseguras. Nós temos o ato inseguro, que é exatamente quando o colaborador, aí a gente está falando na visão do colaborador, né? Quando o colaborador não segue um procedimento de segurança, né? Pode ser negligência, pode ser imprudência, pode ser desconhecimento, pode ser autoconfiança, né? Mas então nós temos o ato inseguro, né? Que é por parte do colaborador, e nós temos as condições inseguras, que são relacionadas ao ambiente de trabalho. E é esse slide, né, que só aprofunda o slide anterior que eu falei para vocês. Então, o que são condições inseguras? Né? São ferramentas danificadas, é uma fiação elétrica que está exposta, é uma iluminação que é ruim, é uma ventilação que não está boa, né? É um sistema de emergência que não está visual, que não está funcionando bem, são produtos químicos que não estão identificados, não tem como você saber que tipo de produto é aquele ou para que ele serve, né? São equipamentos vencidos, sem revisão, vazamento, corrosão.
alimentação, né? Isso a gente está falando de condições inseguras, que são situações do ambiente de trabalho que compromete a segurança do colaborador, né? Mas como eu disse no slide passado, não é só isso, a gente tem os atos inseguros. E aí a gente está falando do comportamento do colaborador, né? De um comportamento errôneo que pode sim aumentar o risco de acidente. Então, trabalhar sem capacete, sem luva, sem óculos, né? Usar a máquina se você não foi treinado para usar, né? Remover algum tipo de proteção para acelerar o seu trabalho. Ai, a luva está me atrapalhando, vou tirar aqui para fazer mais rápido, né? Pressa. E aí é engraçado, porque tem pressa demasiada, mas tem a lentidão também demasiada, que é perigosa, né? Por exemplo, alguma postura incorreta que aumenta o tipo de lesão, você pegar alguma coisa pesada sem estar com aquela coisinha na cintura que pode machucar os seus músculos, né? Então, existem condições inseguras e atos inseguros. E esse slide, né, ele é interessante porque ele acaba trazendo para a gente, né, alguns pontos aqui para mostrar o que causa esse estresse no ambiente profissional. O que a gente pode fazer para combater essas causas de estresse do ambiente profissional, né? Então, a gente consegue perceber que existem algumas fontes de estresse que são aquelas que a gente mais conhece, são as principais. Se a gente não passou por isso, alguém muito próximo da gente passou por isso, né? Então, quando a gente tem sobrecarga de trabalho, prazo apertado, jornada excessiva, né? Quando a gente não tem autonomia para tomar decisão, quando o colaborador não tem liberdade para decidir como é que ele vai fazer o seu próprio trabalho, né? Quando ele fica um robozinho de ordens, né? Quando ele não tem poder de influência, quando ele não sabe das suas responsabilidades, quando ele não sabe o que o líder está esperando dele, quando ele não sabe qual que é a meta dele, até onde ele tem que ir, até onde ele pode ter autoridade, quando as relações, tanto com seus colegas quanto com seus superiores, são relações difíceis, o ambiente é de fofoca, tudo isso é extremamente desgastante, né? Tudo isso pode e deve ser olhado e considerado fontes de estresse, né? Sem falar da insegurança, né? Aquele medão de ser demitido, aquele problema de instabilidade no ambiente de emprego, né? Tudo isso impede que a pessoa, que o colaborador, que o profissional se sinta seguro, né? E aí ele não trabalha com tranquilidade. E isso é fonte de estresse total. Se a gente não passou por isso, a gente tem alguém bem perto que já passou, né? E como que a gente reduz isso? Bom, primeiro, enquanto colaborador, priorizar a tarefa, planejar a tarefa do dia, né? Porque organizar, quando a gente organiza o que é mais importante e urgente, a gente tem mais controle sobre as nossas atividades. A gente consegue reduzir aquela sensação de caos que paira sobre nossas cabeças quando a gente não dá conta de fazer aquilo que tinha que ser feito no dia, né? E outra coisa que é importante também, né, que reduz o estresse, que a gente já estudou, é intervalo de descanso, intervalo para alongar, intervalo para tomar um café, programa de apoio psicológico, grupo de conversa, pode até ser com um profissional, com um psicólogo, ou um momento para você conversar com seus próprios colegas de trabalho, né? Isso fortalece a nossa saúde mental, sem dúvida nenhuma, né? Fora a atividade física, que não é segredo para ninguém que liberar a endorfina, né? Faz bem para a gente não sofrer de estresse, né? E pontualmente comunicação. A gente também vem estudando desde o começo do nosso semestre, né? Que um canal de feedback construtivo, né? Que um canal de diálogo com a nossa liderança, com nossos pares, com os colegas que trabalham junto com a gente, né, é extremamente saudável para a nossa saúde mental, né? Então, quando a gente se sente à vontade para expressar os nossos
as nossas dificuldades, os nossos problemas e as nossas opiniões sem medo de ser punido, né, a gente consegue resolver o problema antes mesmo dele se efetivar como uma fonte de estresse. Bom, a gente já falou que o acidente é um evento que a gente não esperava, a gente já falou que acontece por atos inseguros e condições inseguras, e aí a pergunta que fica é como prevenir, né? Então a gente tem que entender que a prevenção de acidente é um processo que é contínuo. Tá? É um processo que está sempre baseado numa abordagem que é multifacetada, que tem que ser olhada por diversos lados. E a principal forma de prevenir é eliminar o risco lá na fonte, né? Por meio de medidas que tornem o ambiente seguro, né? Quando a gente não consegue tornar o ambiente seguro, aí a gente adota o controle de risco, né? O que é um controle de risco? São proteções coletivas, tá? São medidas administrativas que servem para prevenir acidente, né? São medidas administrativas como, por exemplo, pausa para descansar. São controle de riscos, né? Como, por exemplo, botar um sistema de ventilação onde é preciso que haja um sistema de ventilação, né? Outra forma de prevenir acidente é educação, é treinamento. É muito importante conscientizar o colaborador sobre os riscos de acidente e sobre a importância de se adotar, de acreditar e de praticar procedimentos que sejam seguros. E, obviamente, usar equipamento de proteção individual, né? Por quê? Porque o uso de EPI é a última instância, a última barreira de defesa que a gente tem, né? E aí a gente só usa essas medidas quando as outras medidas não são suficientes para entre aspas, neutralizar completamente o risco que eles aconteçam. E aí, pessoal, é super importante avaliar um programa de higiene e segurança, né? Mas é mais importante ainda a gente saber que avaliar um programa de higiene e segurança não pode acontecer uma única vez, né? A avaliação de um programa de higiene e segurança é um processo que ele é contínuo, é um processo que ele é estruturado. Então, a gente pode ver aqui no slide que existem 6 formas que são super importantes da gente verificar se o programa está funcionando na prática, né? Primeiro é acompanhar os indicadores, né? Tanto os indicadores reativos, né? Quanto os indicadores proativos. A gente tem que saber se está tendo inspeção, se está tendo treinamento, se os problemas estão sendo corrigidos, né? A gente tem que fazer auditoria. As auditorias, elas têm que ser feitas internamente e externamente. A gente tem que checar se as normas estão sendo cumpridas. A gente tem que saber onde estão as falhas, né? E a gente só sabe fazendo auditoria, né? Terceiro lugar é saber das tendências, né? A gente precisa saber, principalmente ao longo do tempo, né? Quais são as tendências, né? E aí a gente precisa saber disso comparando com outras empresas do setor. Importante, em quarto lugar, é ouvir os trabalhadores. Precisa ter pesquisa, precisa ter reunião de CIPA, precisa ter caixa de sugestão, né? O que é importante também, em quinto lugar, é investigar não só os acidentes que já aconteceram, né? Mas é importante a gente saber sobre os quase acidentes, né? Não é só para olhar o acidente que já foi, mas é para a gente entender o que causou esse quase. Por que isso foi quase um acidente? Porque daí a gente consegue identificar o problema, identificar a raiz. E aí, muitas vezes, a gente consegue evitar que os acidentes
aconteçam e também que os quase acidentes aconteçam, né? Em sexto lugar, obviamente, é verificar, né? Observar, monitorar se a organização está dentro da lei, né? É observar, é monitorar, é verificar se a organização está em conformidade com todas as normas regulamentadoras, em conformidade com toda a legislação vigente, né? Então, existem alguns riscos que a gente já falou, mas é bom tocar de novo no assunto, que precisam ser prevenidos no dia a dia. Vazamento de produto químico, lesão por levantamento incorreto de peso, queda de objetos, acidentes que são causados por desorganização, escorregão em piso molhado, choque elétrico, né? Tudo isso só reforça a ideia de que avaliar o programa de higiene é super importante, tá? E aí, o que a gente tem que tirar de lição disso tudo? Que o ciclo PDCA, que planejar, executar, verificar e agir, né, mostra pra gente que a segurança é um ciclo de melhoria contínua, porque a gente planeja as ações, a gente executa o programa, a gente vê se está funcionando e a gente age corretivamente, né? A gente sempre tem que estar buscando melhorar, a gente sempre tem que estar buscando a garantia de proteção dos nossos colaboradores e tem que sempre buscar garantir essa proteção da maneira mais eficaz possível, porque isso gera satisfação, engajamento e produtividade, que é o que a gente vem falando desde o começo da nossa disciplina, desde o início das aulas. E aí a gente fala para vocês da qualidade de vida no trabalho, né? E quais os principais elementos que compõem a QVT. QVT é qualidade de vida no trabalho, né? Então, o que é QVT? É a percepção, tá? Que o colaborador tem sobre o seu bem-estar físico. É a percepção que o colaborador tem sobre o seu bem-estar psicológico. É a percepção que o colaborador tem sobre o seu bem-estar social dentro do ambiente do trabalho. Então, quando a gente está falando de QVT, de qualidade de vida no ambiente de trabalho, a gente não está falando da ausência dos aspectos negativos, tá? Mas a gente está falando da presença de fatores que gerem, que promovam a satisfação, que gerem e que promovam a realização profissional. Então, os principais elementos que compõem a QVT são compensação justa, compensação adequada, condição de segurança, condição de saúde no ambiente de trabalho, oportunidade de crescer, oportunidade de desenvolver, oportunidade de você usar suas capacidades, né? De você estar seguro no ambiente de trabalho, tanto ambientalmente falando quanto socialmente falando, né? Integração entre as pessoas dentro da organização, equilíbrio entre ambiente de trabalho e vida pessoal, né? E também a relevância, a importância social que o seu trabalho tem para você, para a organização e para a sociedade onde você está inserida, né? Então, estes são os principais elementos de se estudar em qualidade de vida no trabalho. E eu vou repetir que é super importante e eu preciso que vocês guardem que qualidade de vida no trabalho, quando a gente vai estudar, não é estudar a ausência de aspectos negativos, mas a presença de fatores que satisfaçam o colaborador e que façam com que ele busque a realização profissional ou com que ele se sinta realizado profissionalmente. Então, existem modelos de estudos de qualidade de vida no trabalho
que são possíveis de serem aplicados ao ambiente organizacional, né, para a gente conseguir identificar, né, na visão, na percepção do colaborador, se aquela organização trabalha com programas de qualidade de vida. Então, a gente começa a falar de Nadler e Lauer, de 1983, e de Hackman e Oldham, de 1975, e consegue já de cara perceber que são modelos super recentes, porque o estudo de qualidade de vida no ambiente de trabalho no Brasil já é um estudo bem mais recente, né? Então, quando a gente está falando de Nadler e Lauer, a gente está falando de um modelo que, se a gente for perceber nas dimensões, que foca principalmente na participação dos colaboradores como elemento central para a qualidade de vida. Então, o funcionário que participa é capaz de promover, de propiciar qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, o modelo dessas duas pessoas, Nadler, desses dois homens, desses dois senhores, Nadler e Lauer, né, sugere que a qualidade de vida é maior quando os colaboradores têm oportunidade de influenciar as decisões. Que decisões? Qualquer decisão? Não. As decisões que afetam as suas atividades. Por isso, o modelo de Nadler e Lauer é um modelo que é baseado na reestruturação do trabalho. É um modelo que é baseado na criação de sistemas de recompensas, porque esses sistemas de recompensas e essa reestruturação do trabalho reforça a participação, reforça o envolvimento dos colaboradores no trabalho do dia a dia. Já o modelo de Hackman e Oldham, né, que a gente vai ler em alguns momentos também como modelo de características do trabalho, é um modelo que está mostrando, é um modelo que vem argumentar que a qualidade de vida no trabalho está sempre bem ligada, está sempre bem relacionada à natureza da tarefa que a pessoa está executando. Então, eles propõem 5 dimensões que são super importantes estar sendo avaliada no ambiente de trabalho. Desculpa, que a variedade de habilidades, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia, feedback. Então, essas 5 dimensões, esses 5 indicadores, eles influenciam os estados psicológicos do colaborador, né? Então, percepção do significado do trabalho, percepção de responsabilidade pelos resultados, reconhecimento, tudo isso gera resultado que são resultados positivos, ou seja, motivação, satisfação, desempenho e, consequentemente, produtividade. Nós podemos também estudar a qualidade de vida no ambiente de trabalho seguindo o modelo de Walton, né? Que é um dos modelos mais abrangentes, que é um dos modelos mais influentes que existem sobre qualidade de vida no trabalho. Então, o Walton ele propõe 8 critérios que são principais para a gente avaliar a qualidade de vida no trabalho dentro da organização. Então, a gente vai lá e olha a compensação, se é justa, se é adequada, se os salários são equitativos, se os salários são bacanas, né? A gente olha as condições de segurança e saúde no trabalho, se o ambiente físico é seguro, se o ambiente físico é saudável. A gente olha o uso e o desenvolvimento de capacidades para enxergar se a organização oferece oportunidades para que a gente, enquanto colaborador, desenvolva as nossas habilidades. A gente observa o indicador de oportunidade de crescimento, né, para saber se existe uma possibilidade de subir na carreira e ter estabilidade no emprego. A gente olha a interação, a integração social na organização, né? O que é isso? É ver se não é uma organização que propicia preconceitos,
né, para ver se é uma organização que ajuda na promoção de um bom relacionamento interpessoal. A gente olha se existe respeito aos direitos dos trabalhadores, tá? Quando a gente está olhando o constitucionalismo na organização, a gente olha se a organização proporciona minimamente a oportunidade de existir equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e a gente olha nesse modelo de Walton se existe relevância social da vida no trabalho, ou seja, se existe uma percepção de que o trabalho que a gente realiza, de que o trabalho que o colaborador realiza tem um impacto social positivo. Por isso, QVT de Walton é um dos modelos mais abrangentes e mais influentes sobre QVT que a gente conhece dentro do estudo de QVT. E aí, para finalizar essa aula de manutenção, de manter pessoas no ambiente de trabalho, a gente já começa a perceber, a gente já tem elementos para identificar que esses programas de bem-estar dos colaboradores, né, são iniciativas, né, que têm que ser promovidas pelas organizações que vão muito mais além do que as obrigações legais de saúde, de segurança, né? São iniciativas promovidas pelas organizações que melhoram efetivamente a qualidade de vida geral dos seus colaboradores. E aí a gente também já tem o conhecimento para identificar que esses programas, essas iniciativas de bem-estar, né, de saúde, de segurança dos seus colaboradores, eles são legais porque legais de bacana, né, porque eles abrangem diversas áreas. Eles trabalham com saúde física, né, porque eles incentivam prática de exercício, alguns campanhas de vacinação, alguns planos de saúde que são mais abrangentes do que a gente possa imaginar, né? Eles abrangem, além da saúde física, a saúde mental, porque existem organizações que oferecem apoio psicológico, existem organizações que fazem workshops sobre inteligência emocional, né? Eles abrangem o bem-estar financeiro da pessoa, do colaborador, porque existem organizações que fazem aulas de educação financeira, que ofertam planos de previdência privada, e existem organizações que buscam, e isso é super importante para a gente finalizar a aula. Existem organizações que prezam pelo equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional dos colaboradores. E onde a gente percebe isso? Nos horários flexíveis, hoje em dia na possibilidade de trabalho remoto, né? Hoje em dia nas licenças, por exemplo, parentais que são mais estendidas do que antigamente a lei permitia, né? Então, para finalizar a aula, é bom a gente guardar que a manutenção de pessoas envolve programas de bem-estar de colaborador, que são iniciativas das organizações. E é esse o diferencial, tá? Que são iniciativas das organizações que vão além de obrigações legais, pensando na saúde física, mental, financeira e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos colaboradores.